Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e queremos nesta manhã maravilhosa desejar a todos nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos nesta manhã dizer da nossa alegria de saber que mais um dia podemos desfrutar da palavra de Deus. Queremos então compartilhar a sua palavra através do livro de Josué, no capítulo 1, dos versos 1 até o verso de número 9. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Aconteceu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Disponha-te agora, passa a este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra abençoada, né? Uma palavra que enche o nosso coração de ânimo, de alegria, que nos faz entender que em todo tempo nós contamos com a graça, com a bondade do Senhor. Este texto de Josué, capítulo 1, versos 1 a 9, nos revela um momento muito significativo. Na realidade, chegou a hora de cruzar o Jordão. Depois de vencer grandes desafios, o povo agora estava diante de um momento, diante da conquista. Era hora de cruzar, era hora de superação. Chegaram até aqui, não foi fácil. Moisés encerrou a sua jornada. Neste contexto, o bastão agora está nas mãos de Josué. Então ele recebe uma palavra de que ele deveria agora dar conta do recado. Deveria continuar a obra, que era conduzir o povo à terra, até Israel, até Jerusalém. Deveriam transpor para chegar à terra prometida. Era momento de desafio. Quantos desafios nós não enfrentamos na caminhada da vida? Desafios de ordem familiar, na área da saúde, tantas áreas e tudo mais. Mas o que nós devemos fazer para conquistar? Este texto, de maneira muito objetiva, nesta manhã quero compartilhar, é um texto que fala de conquista. Fala de desafio, mas também fala de conquista, né? O raiar de um novo dia, todo novo dia, nós vamos enfrentar lutas e desafios. Atravessamos desertos diariamente. Enfrentamos lutas, tentações, batalhas, perigos, frustrações, né? É o que nós temos enfrentado nos dias atuais. Dias de choro, às vezes dias de alegria, né? Às vezes dias de festa, dias de luto, dias de celebração. E como disse, dias de choro, às vezes a nossa cabeça mesmo, segundo alguns, ela está untada com o óleo da alegria, em outros dias nós estamos cobertos pelas cinzas da tristeza. Então isso são momentos que todos nós estamos sujeitos. E o contexto aqui em que Josué é desafiado a atravessar o Jordão
Era um contexto difícil, por quê? Moisés, o seu mentor espiritual, aquele que tinha conduzido-os até este momento, ele tinha acabado de morrer. Venceu o seu tempo, né? Era uma hora de transição. Josué era servo de Moisés, estava ao lado de Moisés, mas agora ele está morto. O servo de Deus, Moisés, estava morto. E a palavra de ordem para Josué é: disponha-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Foi uma palavra desafiadora, mas não foi uma palavra qualquer. Porque o povo já tinha chorado, o povo já tinha lamentado a perda do seu grande líder Moisés. Mas agora há uma palavra de ordem. Nós temos que conquistar, nós temos que avançar. Não é o que nós temos enfrentado nesses dias? É hora de começarmos a pensar, não somente nas dificuldades próprias da vida, porque se nós ficarmos paralisados, pensando apenas desse vírus, dessa pandemia, nós não vamos chegar a lugar algum. Claro que temos que fazer a nossa parte, como todos nós temos feito, mas a palavra nesta manhã, que eu quero de maneira bem objetiva trazer ao teu coração, é que o que eu preciso fazer para não permitir que os desafios, que as angústias me paralisem. O que eu tenho que fazer para poder não me deixar levar pelos reveses da vida, por esses tempos que vão chegando diante de mim. Hoje é uma situação, amanhã serão outras. Então, são princípios elementares que vão nos ajudar em toda e qualquer situação para aquele que quer vencer, para aquele que quer superar. Para você que está aí hoje, né? Saindo para o trabalho, tendo que fazer uma atividade ou outra, quem sabe e também em casa. Então, o que nós devemos fazer em todo o tempo para vencer, para superar as dificuldades? Então, esse é o nosso grande desafio. Primeira lição, então, que eu quero deixar para você, à luz daquilo que Josué recebeu. É preciso, então, tirar os olhos da crise e saber que Deus, em todo o tempo, está no controle. Vocês estão percebendo? É preciso tirar os olhos da crise. Qual era a crise naquele momento? Moisés morreu. E saber que o nosso Deus, ele está no controle sempre. Tá certo? Guardou isso aí? Então, nesse dia, amanhã, depois de amanhã, o mês seguinte, aprenda diante das lutas e das dificuldades a tirar os olhos da crise, a não visualizar apenas o problema, mas olhar para frente e saber que Deus está no controle. Amados, os dias atuais, os meios de comunicação têm trazido um bombardeio de informações e desinformações que tem trazido angústia ao coração da população. Há uma certa emissora que faz questão de só trazer problema, só revelar crise. Então, se eu e você ficarmos focados naquilo que esses estão trazendo, certamente nós sucumbiremos. Então eu creio que existe o problema, não ignoro, mas eu tenho a notícia melhor e maior, que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então esse foi o grande desafio dado a Josué. Olha, veja bem, Moisés está morto. Há uma crise, mas Deus continua no trono. Deus continua sendo Deus. Nesse tempo que você está vivendo hoje, essa situação tão difícil, você crê que Deus está no controle da tua vida? Creia, em nome de Jesus. Deus está no controle. Uma outra orientação dentro desse contexto de olhar a crise, Deus está dizendo assim para Josué: Josué, veja bem, Moisés está morto, nós já choramos por ele. Vocês já choraram o suficiente. Mas é hora de fazer o quê? O povo precisa cruzar o Jordão e conquistar o quê? A terra prometida. Então Deus está falando, há uma terra a ser conquistada. Muitas pessoas ficam pelo caminho, aonde ficar pelo caminho. Então a palavra para Josué é, olha para frente, Josué. Olha para frente, há uma terra a ser conquistada e o povo está aguardando que você agora possa exercer a sua liderança, tá certo? Então nesse dia, toma esta palavra. Não fica olhando apenas para os problemas e para as dificuldades, mas sabe que o nosso Deus está no controle. Segundo,
saia do deserto e comece a cravar os seus olhos nos novos desafios. Nós temos dito aqui, ao longo dessas semanas, como você vai se portar pós esta crise, né? Então, comece a sonhar. A lição é, precisamos sair do deserto e cravar os olhos nos novos desafios, né? Em todo tempo, em todo momento, precisa olhar para frente, né? Nós não fomos chamados para fazer parte do deserto, né? O nosso lugar é onde o nosso Deus, ele nos aguarda, a terra que ele nos prometeu. Aqueles que duvidaram das promessas ficaram no deserto. A incredulidade planta a pessoa no deserto, mata a pessoa antes do tempo. Mas a fé que temos em Deus nos leva a cruzar o Jordão, tá? Então o Jordão, entenda que esse momento que nós estamos vivendo é o nosso Jordão. Temos que atravessá-lo, fazendo a nossa parte, confiando em Deus, né? Seguindo as recomendações, seguindo as orientações, mas saber que há algo tremendo que nos aguarda depois dela, tá? Então, quando nós abraçamos o projeto de Deus, quando nós abraçamos, guarde isso, quando nós abraçamos o projeto de Deus, sonhos deixam de ser o quê? Medíocres. Então precisamos ter sonhos. Com Deus, Deus sempre nos aponta para um novo tempo, para uma nova realidade. Tá certo? Há uma nova realidade. O que me anima nesse tempo é saber que vai passar. Que Deus está comigo e que essa situação vai passar. Com certeza vai passar. Eu creio, em nome de Jesus. Então, atravessa o seu Jordão. Não sei qual é o seu Jordão hoje. Quem sabe você, além desta pandemia, está enfrentando um problema de saúde, um problema familiar. Calma, vai passar. O teu Jordão, nosso Jordão, vai passar, tá? Saiba. Terceira lição aqui, para enfrentar qualquer também tipo de problema. Saiba que a vitória, ela vem de Deus. A vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão, atravessar, passar por ele. Tá certo? É hora de passar por ele, de enfrentar, tá? Entre os nossos sonhos, entre as nossas expectativas, entre o que está por vir para nós pós este momento difícil, deve ser a nossa maior motivação. Fazer o que devemos fazer aqui hoje, cuidar da nossa família, tá? Cuidar uns dos outros, mas estar com os olhos para aquilo que o nosso Deus também tem para nós pós este momento. Tá certo? Então crave os seus olhos no futuro que Deus tem para a sua vida. Tá? Crave os seus olhos para o futuro que Deus tem para a tua vida, para aquilo que Deus já tem determinado como um projeto para você e para a sua casa, tá bom? Então que nesta manhã, amado irmão, amada irmã, dia abençoado, que Deus te fortaleça, que Deus te renove, que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê tudo o que você precisa para que você possa superar o teu Jordão nesse dia, nessa nova semana, neste mês, enfim, o tempo da tua vida, que Deus te dê graça para que você possa superar e suportar o teu Jordão. Que o Senhor nos abençoe, tenha um dia feliz na presença do Pai. Vamos orar? Meu Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é renovação para nós, ela traz um novo tempo, uma nova perspectiva, e nesta manhã, meu Pai amado, eu lhe peço, inunda o coração dos meus irmãos e irmãs com a alegria que vem do Senhor, com a tua paz, com este renovo, meu Pai amado, com essa certeza de que algo tremendo o Senhor tem para cada um de nós pós esse tempo tão difícil. Então que os nossos olhos sejam postos no Senhor e naquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Abençoe meus irmãos e irmãs em tudo que haverão de fazer ao longo desse dia, quer no trabalho secular, quer mesmo em casa, meu Pai amado, em isolamento, que onde estiverem, bom mão do Senhor possa guardá-los e proteger de todo o mal. Eu oro assim os abençoando em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Tenha um dia abençoado em o nome de Jesus.